as democracias serem feridas no mundo todo e a atuação deles por eles se colocarem assim como esse agente que consegue retomar a democracia, os direitos humanos, os direitos civis nesses lugares todos. Voltando, portanto, então, à questão inicial desse ano, que foi a captura do Nicolás Maduro e os ataques na Venezuela. Que muito se falou antes desses ataques acontecerem, muito se fez paralelo com o Iraque, de que os Estados Unidos arranjaram argumentos para fazer tudo que fizeram no Iraque e mesmo assim nada melhorou no Iraque, piorou. E aí, quando acontece na Venezuela, as pessoas pensam, será que vai ser a mesma coisa com a Venezuela? A Venezuela também é esse país em que as pessoas sofrem muito há muito tempo. É um país que já foi extremamente importante e hoje sofre completamente, principalmente a população. E os Estados Unidos fizeram esses ataques, a captura do presidente, mas deixaram a vice-presidente lá. E tem essa relação que ainda é estranha, né, para o restante do mundo, de como é que captura o presidente, deixa a vice, que era extremamente ligada ao presidente. É certo que eles estavam ali se desentendendo no final do período do Maduro, mas ainda era muito próxima. Ela vem ali colocando pessoas próximas a Maduro como ministros, como chefe de gabinete, enfim. Se acontece alguma coisa parecida com o Irã, de algum tipo de invasão, a gente deve ver também uma situação parecida com o Irã, disso, de praticamente uma negociação do país atacado pelos Estados Unidos e funcionando como a forma como os Estados Unidos acham que deve funcionar? Bom, sem querer desmerecer o Estado venezuelano, uma coisa é a Delta Force, apoiada pela CIA e todo o aparato da inteligência norte-americana, operar uma ação que durou 5 horas ao todo para, eu vou utilizar o termo que a própria Casa Branca tem replicado, para a extração do presidente Nicolás Maduro e sua esposa de dentro do Estado venezuelano do decurso de seu mandato, né, sob a alegação de que não reconhecia tratar-se de um presidente legitimamente eleito, né, a Casa Branca, pelo contrário, reconhece a vitória da oposição, então não teria sido uma ação de ingerência política, segundo o discurso oficial, e tampouco uma ação de guerra, que, para ser ultimada, teria que ter sido aprovada nas casas do Congresso norte-americano. Mas a captura de um réu que responde frente à justiça norte-americana por acusações, sobretudo de narcoterrorismo, que já começam a esfacelar, na medida em que a Casa Branca agora, numa etapa ulterior de persecução judicial, tem que fazer prova, por exemplo, da existência do cartel de Los Soles e acaba de reconhecer não existir. Bom, uma coisa é fazê-lo, outra é lidar com a inteligência iraniana, com todo o aparato de defesa do Estado iraniano, o seu arsenal bélico, incluso nuclear. Então, são pesos e medidas muito distintos, não é? E, é claro, há um componente aí de desarranjo institucional que são as manifestações populares que, apesar de estarem em decréscimo, não é? Elas não têm crescido como ocorreu no decurso da dita Primavera Árabe, não é? Que tem sempre sido utilizada como parâmetro para análise. Pois bem, o tomemos, porque a Primavera Árabe foi o espaço de articulação da ação norte-americana para o redirecionamento, né, produzindo mudanças de regime, como o que ocorreu na Líbia. Não foram protestos populares que levaram à deposição do regime ali liderado por Muammar Gaddafi. Foi uma coalizão internacional, sobretudo liderada por Estados Unidos e França. Então, há uma camada discursiva em defesa de liberdades democráticas que não permitem uma análise a rigor até a página 2 dessas relações, não é? E mais, o presidente Donald Trump tem mesmo deixado de lado a necessidade de
por meio do discurso, dizer que intervém para a defesa desses valores. Muito rapidamente se adiantou a dizer que a exploração petrolífera das riquezas venezuelanas, a maior reserva de petróleo do mundo, é que tinha centralidade nas suas tomadas de decisão para aquela realidade. Né? Algo que vem malogrando, inclusive, porque a Exxon já afirmou não ser possível organizar ali o modelo de exploração que a Casa Branca vem afirmando fará com que os Estados Unidos lucrem com esse tipo de ingerência.